aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nessa quinta-feira maravilhosa, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos mais uma boa rodada, né? As rodadas nessa semana têm sido bem interessantes, até porque é a semana da rivalidade na NBA, então toda rodada tem ótimos jogos, a NBA tem nos proporcionado excelentes jogos nessa semana. E ontem não foi diferente, tivemos confrontos muito bons, tivemos algumas surpresas, tivemos um jogo muito emotivo, que foi Warriors e Hawks, foi a primeira partida do Golden State Warriors depois do falecimento do Dejan Milojevic. Então foi um jogo bem carregado de emoção, onde o Warriors, inclusive, conseguiu vencer. Tivemos o duelo entre os dois unicórnios da NBA, o Wembanyama e Chet Holmgren, se enfrentaram ontem. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse jogo entre Spurs e Thunder, porque eu já publiquei um vídeo analisando o confronto, analisando o embate entre o Chet e o Wembanyama, mas é óbvio que eu vou dar uma passadinha por cima sobre o que foi o jogo. Que mais tivemos? Tivemos o Bucks jogando pela primeira vez sem o Adrian Griffin. O Doc Rivers ainda não estreou, mas o Bucks já jogou sem o ex-treinador e se mostrou um time bem mais feliz sem o Adrian Griffin. Acho que essa foi a grande diferença que deu pra ver no Bucks ontem. Tivemos Devin Booker, né, deitando o bigode em cima do Dallas. Então foi uma rodada bem boa e nesse vídeo eu irei falar sobre cada um dos jogos. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, rapaziada, começar falando sobre a vitória do Detroit Pistons em cima do Charlotte Hornets. O Hornets, cara, é inacreditável o Charlotte Hornets. Na segunda-feira, o time venceu o Minnesota, que na época ainda era o líder da Conferência Oeste, hoje é o vice-líder, atrás do Oklahoma. O Hornets venceu o Minnesota na segunda-feira, num jogaço, onde o Brandon Miller jogou pra cacete. E ontem o time consegue perder pro pior time da NBA. É inacreditável, cara. O Hornets é inacreditável. E o mais impressionante foi que essa foi a segunda derrota do Hornets pro Pistons nessa temporada. Então não foi a primeira vez, foi a segunda vez que o Hornets perdeu pro Pistons. É bizarro, cara. É bizarro e, infelizmente, pro torcedor do Hornets, a tendência é que as coisas piorem. Terry Rozier já foi embora, claramente fez muita falta. PJ Washington pode ir embora também, então a tendência é que esses próximos meses aí do Hornets sejam bem ruins. E ontem foi um desastre. O Hornets jogou muito mal e o Pistons conseguiu a sua quinta vitória na temporada, campanha 5-39. Destaque do Pistons foi o Bogdanovic, que também é um cara que pode ser trocado. Ontem foram 34 pontos e 5 bolas de 3 para ele. E o Hornets chegou à sua 32ª derrota. Nem o LaMelo se salvou ontem. LaMelo ontem fez um jogo bem porco, inclusive, hein? LaMelo ontem jogou como se estivesse jogando um rachão. Nem parecia que era um jogo valendo da NBA. LaMelo ontem bem descompromissado. Bem descompromissado. Pelo menos foi a sensação que eu tive, né? Seguindo, por falar em Minnesota, Minnesota conseguiu se recuperar da derrota pro Hornets, venceu ontem o Washington Wizards. Foi uma baita de uma vitória? Não. Minnesota jogou pra cacete? Não. O primeiro tempo do Minnesota, inclusive, foi horroroso, mas venceu. O Minnesota precisava vencer ontem para não deixar o Oklahoma desgarrar e conseguiu 118-107, como eu disse. O primeiro tempo do Minnesota foi bem ruim, só que no segundo tempo o time melhorou, o time jogou com um pouquinho mais de intensidade e conseguiu bater o Washington Wizards 118-107, 31ª vitória do Minnesota na temporada, campanha 31-13. Já o Wizards sofreu sua 36ª derrota. Destaques do Minnesota:
Karl Anthony Towns e Anthony Edwards. Ontem os dois jogaram muito bem. Anthony Edwards terminou com 38 pontos. Karl Anthony Towns terminou com 27. Pelo lado do Wizards, vale destacar o nosso querido Deni Avdija. O Avdija teve talvez o melhor jogo da sua carreira ontem. Foram 24 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, mas não foi o suficiente para impedir a derrota do Wizards, que trocou de treinador, hein? O Wes Unseld não foi demitido, mas ele foi movido para outra função. Ele não é mais o treinador do Washington Wizards. Um dos assistentes dele vai assumir o time até o Wizards encontrar um novo treinador. Vamos ver quem é que o Wizards vai pegar para comandar essa reconstrução que parece que está longe de acabar. Longe de acabar. Bom, seguindo, falar sobre uma das grandes surpresas, talvez a grande surpresa da rodada de ontem, que foi a vitória do Grizzlies em cima do Miami Heat. O Grizzlies jogou ontem sem 9 jogadores. Teve o desfalque de 9 jogadores e mesmo assim o Memphis venceu o Miami Heat lá na Flórida, cara. Venceu o Heat fora de casa, 105-96. Foi um jogo onde o perímetro do Grizzlies foi bem pra caramba. O Memphis matou o Miami Heat na bola de 3. Além do perímetro, o Vince Williams jogou demais. Foram 23 pontos e 5 bolas de 3 pro Vince Williams. O Didi Jackson teve mais um jogo bem impactante e bem sólido. 17 pontos para ele. O Scottie Pippen Jr., lembra dele, torcida do Lakers? Lembra dele, filho do Scottie Pippen? Ontem ele jogou demais, viu? Ontem ele jogou demais, mesmo no contrato two-way, e mesmo sendo um cara que teve pouquíssimas oportunidades na NBA. Ontem, 15 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Jogou bem pra caramba o menino Scottie Pippen. Jogou bem e o Memphis conseguiu uma grande vitória, 17ª vitória na temporada, e o Miami sofreu uma das piores derrotas na temporada. Pô, você perder pro Memphis em casa, o Memphis sem 9 jogadores, meu amigo, feio, hein? Ontem foi muito feio assistir o Miami Heat, um ataque muito ruim. O ataque do Heat ontem não conseguiu fazer nada. A verdade é essa. O Terry Rozier fez a sua estreia, mas não foi uma boa estreia. 9 pontos, 5 assistências, 3 de 11 no field goal e 1 de 5 para 3. Foram os números do Terry Rozier ontem. Velho, jogo feio, viu? Jogo bem feio do Miami Heat. Normalmente eu não critico o Erik Spoelstra, porque eu acho ele um treinador genial. Mas ontem faltou repertório pro Spoelstra, tá? Faltou repertório ontem para ele mudar o jogo. Cara, você não conseguir pontuar em cima do Grizzlies sem 9 jogadores é um problema. Todo o mérito aí ao Taylor Jenkins, que fez um trabalho excelente ontem, mas faltou repertório pro Spoelstra e faltou arma pro Miami Heat ontem. Faltou. De novo, não gosto de criticar o Spoelstra porque ele é o melhor treinador da NBA hoje. Mas ontem ele foi mal. Ontem ele foi mal. E provou que ele é humano. Até ele erra. Até ele erra. Bom, seguindo falar sobre Blazers e Houston, esse aqui foi um dos melhores jogos da rodada, viu? Foi um jogo muito bom, um jogo muito disputado, que terminou com uma bela vitória do Blazers no overtime por 137-131. Blazers que buscava uma recuperação depois daquela derrota polêmica contra o Oklahoma, onde a arbitragem, na minha visão, prejudicou muito o Blazers. O Portland precisava de uma vitória, queria muito uma vitória e conseguiu. E venceu de forma épica. Faltando 1,6 segundos para acabar, o Houston estava ganhando por 3. Só que aí, no estouro, o Jeremy Grant matou uma bola espírita, levou o jogo para a prorrogação e na prorrogação o Blazers foi bem melhor, venceu por 13-7 e garantiu a sua 13ª vitória na temporada. E detalhe, jogo no Texas, tá? Jogo no Texas, jogou fora de casa e venceu. Bela vitória do Blazers, que dentre os times que não estão brigando por nada, é um dos mais divertidos. É um time que tem entregado boas atuações, tem peças bem interessantes.
Ontem, Anfernee Simons, 33 pontos, Jerami Grant, 20, Malcolm Brogdon, 19. Até o DeAndre Ayton, o nosso querido Dominaton, jogou muito ontem. Duplo-duplo de 18 pontos, 17 rebotes. Então, dentre os perebas, o Blazers tem sido o melhor, assim, cara. Tá sendo bem legal ver o Blazers. Conquistou uma bela vitória. Já o Houston, inacreditável. Perder pro Blazers em casa, vencendo por 3 pontos, faltando 1,6 segundos para acabar, inaceitável. Mais uma daquelas derrotas que o Houston muito provavelmente vai se arrepender muito no final da temporada. Vai se arrepender muito. Rockets segue com campanha negativa, 20 vitórias e 23 derrotas. Falando agora sobre Milwaukee Bucks e Cleveland Cavaliers. No primeiro jogo, sem Adrian Griffin no comando técnico, mas ainda sem Doc Rivers, o Milwaukee Bucks simplesmente encerrou a maior sequência de vitórias da NBA no momento. O Cavaliers foi para esse jogo com uma sequência muito boa de vitórias, vindo de jogos muito fortes, e o Bucks conseguiu vencer 126-116 foi o placar. Foi um jogo onde o Bucks conseguiu jogar muito bem do começo ao fim. Teve um primeiro tempo muito bom, no segundo tempo deu ali passou ali um calorzinho, porque o Cavs cresceu muito no segundo tempo. O próprio Donovan Mitchell teve um segundo tempo muito melhor do que o primeiro. Mas mesmo sofrendo ali, mesmo com o Cavaliers conseguindo pressionar, o Bucks saiu com uma importante vitória, 31ª vitória do Bucks na temporada, campanha 31-13. Já o Cavaliers sofreu sua 16ª derrota, campanha 26-16. Estou até puxando aqui, ó. O Cavaliers venceu o quarto período, venceu a parcial ali no quarto período, por 37-33, velho. O Cavaliers foi bem pra caramba, fez um terceiro quarto bom também, mas o Bucks foi bem sólido. O Bucks venceu 3 das 4 parciais. Jogo bom do Bucks, viu? Jogo bom do Bucks. E mais um jogo onde o trio Middleton, Lillard e Giannis brilhou. Os 3 ontem jogaram muito bem. O Damian Lillard terminou com 28 pontos. O Giannis terminou com mais um triple-double. 35 pontos, 18 rebotes e 10 assistências nos últimos 4 jogos, se eu não me engano. O Giannis tem média de triple-double, jogando demais. E o Chris Middleton ontem foi bem importante com 24 pontos. Pelo lado do Cavaliers, destaque eu fechei aqui a página, brincadeira. Que eu esqueci de anotar o destaque do Cavs. Minha cabeça tá uma merda esses dias, hein? Falar bem a verdade, minha cabeça tá bem ruim aí. Eu tô esquecendo de coisas básicas. Acho que eu tô trabalhando muito, hein? Talvez eu esteja trabalhando muito. Mas logo eu vou tirar umas férias. Mas fiquem tranquilos que os vídeos não vão parar, tá? Mas eu vou tirar umas férias daqui um tempinho. Bom, pegando aqui destaques do Cavaliers, Jarrett Allen, 21 pontos e 12 rebotes. Donovan Mitchell, que teve um segundo tempo bem bom, foram 23 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Sam Merrill teve mais um jogo bom. Sam Merrill, que é um dos grandes achados do Cavs na temporada. 4 bolas de 3 para ele sendo do banco, mas acabou não sendo suficiente para bater o leve Milwaukee Bucks. E essa, para mim, foi a grande diferença do Bucks ontem sem o Adrian Griffin. Taticamente, não tem como avaliar muita coisa, porque o Doc Rivers ainda não estreou. O Doc Rivers ainda não trabalhou com os caras. Então, não dá para avaliar nada na questão tática, mas o ambiente do Bucks parece bem melhor, viu? No começo ali do jogo, no pré-game ali, rolou até dancinha dos jogadores, rolou trenzinho ali da alegria. Claramente o clima tá mais leve, o que dá a entender que realmente o vestiário não aguentava mais o Adrian Griffin. Porque para os caras estarem tão felizes como estavam ontem, com a ausência do Griffin, realmente o vestiário não estava com cara e a demissão era muito necessária. Vamos ver se com o papai Doc, paizão, o Joel Santana da NBA, vamos ver se com ele o clima segue bom. Porque o Doc Rivers é igual você comprar um Santana.
você tem duas alegrias. Quando você compra, porque é tudo lindo, nossa, papai Doc, ai, o paizão, ele adora todo mundo. Você tem duas alegrias, quando compra, quando você contrata o Doc Rivers e quando você manda ele embora. Quando você se livra do Santana. É isso. É isso, Doc Rivers. Doc Rivers é igual um Santana. Olha que analogia, hein? Podem usar, viu? Eu libero vocês usar essa analogia. Doc Rivers é igual o Santana. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, falar sobre Phoenix Suns e Dallas Mavericks. Esse aqui foi um jogo muito louco. Porque foi um jogo... Tivemos dois jogos diferentes. Acho que dá pra falar assim. No primeiro tempo, tivemos um jogo onde o Dallas foi bem melhor, foi bem superior. Dallas chegou a abrir 16 pontos no primeiro tempo. Foi um domínio muito grande. E um segundo tempo onde o Phoenix simplesmente dominou o Dallas. Muito graças ao Devin Booker, que foi inacreditável no terceiro quarto. O que o Booker fez no terceiro quarto desse jogo foi uma enormidade. Passou dos 20 pontos, acho que foram 22, 23 pontos ali no terceiro quarto. E foi graças a ele que o Phoenix Suns bateu o Dallas fora de casa por 132-109. Contar um pouquinho da história do jogo. Primeiro quarto, Dallas foi bem melhor. Luka teve um excelente volume, o perímetro do Dallas foi bem no primeiro quarto e o time venceu a parcial por 34-25. No começo do segundo quarto, o Dallas conseguiu abrir 16, mas aí o Booker resolveu aparecer. O Booker começou a pontuar, começou a liderar a reação do Phoenix Suns. O ataque do Dallas começou a parar de produzir, o Dallas não teve o Kyrie Irving. E aí acabou que o ataque do Dallas começou a se resumir ao Luka Doncic. E aí o Phoenix foi cortando a diferença. E no fim, o Phoenix conseguiu ir pro intervalo perdendo por 1 ponto. O Phoenix conseguiu ir pro intervalo perdendo por 1 ponto. Pegando até aqui a parcial do segundo quarto para vocês. O Phoenix Suns saiu de uma parcial de 34-25... contra, uma parcial favorável ao Dallas de 34-25, para uma parcial de 32-24 pro Phoenix Suns, para o Phoenix. Então, a reta final do segundo quarto do Suns foi muito boa e o terceiro quarto do Phoenix foi um absurdo. Foi um absurdo. O Phoenix simplesmente amassou o Dallas. O Dallas derreteu no terceiro quarto. Derreteu, entrou em colapso. Só o Luka tentou fazer alguma coisa ali. O resto do time não conseguia fazer nada. E o Phoenix Suns macetou legal, assim. Macetou legal. Como diria a canção popular, ai papai, macetei. Foi o que o Phoenix Suns fez ontem com o Dallas no terceiro quarto. Macetou legal. Passou o carro. Eu quero até pegar aqui o número exato de pontos que o Booker marcou no terceiro quarto. Mas eu acho que foram 23 pontos, se eu não me engano. Mas eu quero passar o número correto aqui pra vocês. Aqui, 22 pontos no terceiro quarto. 22 pontos no terceiro quarto pro Devin Booker. Nossa, o Booker amassou, cara. Amassou. O Phoenix chegou a abrir 28 pontos de vantagem no terceiro quarto. Chegou a abrir 28, chegou a perder por 16 e abriu 28 no terceiro quarto. O Phoenix fechou a parcial vencendo por 43-20. 43-20. Foi realmente inacreditável o derretimento do Dallas. No quarto período, o Dallas até ameaçou uma reação, chegou a cortar ali para 17, mas não passou disso. O Phoenix não passou apurado no quarto período, fechou muito bem o jogo, venceu ainda a parcial por 32-31 e saiu com a sua 7ª vitória seguida e a sua 26ª vitória na temporada. Phoenix segue subindo bem na classificação, são 26 vitórias e 18 derrotas. Já o Dallas segue oscilando, perdeu ontem em casa, 20ª derrota e, cara, foi uma derrota feia. Você tomar uma surra dessa em casa, depois de ter vencido por 16,
feio, velho. Bem feio. Dallas, campanha 24-20. E pra fechar, assim, com chave de ouro, a vergonha do Dallas ontem, ainda teve aquela parada, assim, vergonhosa do Luka com o torcedor. Ó, pra quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu sou o membro fundador do Instituto Luka Doncic. Eu criei o Instituto Luka Doncic. Eu sou o maior defensor do Luka Doncic aqui no YouTube. De longe. Ninguém defende mais o Luka do que eu, tá? Mas ontem foi patética a reação dele com o torcedor. O torcedor falou alguma groselha ali pra ele. Pelo que apareceu nas imagens, o torcedor falou que ele estava cansado e que ele tinha que colocar a bunda na esteira. Algo, assim, ok. Eu não acho que foi algo muito ofensivo. E o Luka simplesmente pediu pros seguranças tirarem o cara do ginásio. Tipo assim, o cara tava com a camisa do Phoenix Suns. Então, provavelmente, ele deve ter viajado pra assistir o Phoenix, porque o jogo foi em Dallas. E o Luka mandou tirar o cara da quadra, porque ele falou pra ele ir pra esteira, porque ele tava cansado, porque ele tava acabado. Assim, todo respeito, mas o Luka precisa amadurecer, né? Precisa amadurecer. Ele falou depois na entrevista que não, o cara ficou falando coisa pra mim o jogo inteiro. Ô, Luka, você tá na NBA, meu amigo. Você não aguenta a pressão do torcedor? Desculpa, assim. Uma coisa é você querer, é você pedir pra expulsar o torcedor quando ele fala algo muito pesado. Por exemplo, teve aquele caso ali do LeBron, que mandou tirar aquele casal de torcedor do ginásio do Pacers, porque o casal tava falando sobre o filho dele, falando merda sobre o filho dele. Algo pesado, pô, você falar do filho do cara. Todo respeito. Não dá, não cabe. Você precisa ter educação em qualquer lugar. Mas assim, pô, o torcedor falou pra ele ir pra esteira. Então assim, acho que faltou um pouquinho mais de maturidade pro Luka ontem. E esse é um problema que o Luka tem já faz muito tempo e ele não corrige. Quando o Luka tá perdendo, ele perde um pouquinho da cabeça. Ele não lida bem com a derrota, é um cara que não sabe perder. E isso é um problema, velho. Isso é um problema. Você precisa saber que nem sempre as coisas vão dar certo. E você tem que manter a postura. O Luka ontem teve uma postura patética, na minha opinião. Pra mim não cabia pedir a expulsão do torcedor. Pra mim foi uma atitude patética mesmo. Claramente apelou. O famoso apelou, perdeu. Pra mim foi isso. Então, pra fechar com chave de ouro, a noite patética do Dallas, ainda rolou isso aí entre o Luka e o torcedor. Mas bom, no fim, grande vitória do Suns, atuação magistral de Devin Armani Booker, 46 pontos pra ele, eu acho que foi o terceiro jogo dele de pelo menos 40 pontos nessa temporada, uma atuação de gala. E assim, belo jogo do Booker, hein? Pra quem aí adora criticar o Devin Booker, pra quem gosta de menosprezar o Devin Booker, ontem essa galera teve uma noite difícil, porque o Booker acabou com o jogo. E o Luka, apesar de ter tido uma atitude patética ali em relação ao torcedor, o Luka fez um jogo muito bom. 34 pontos, 8 rebotes, 9 assistências. Foi o único que tentou alguma coisa, mas não deu. No fim, não foi o suficiente. Penúltimo jogo que eu vou falar no vídeo, Warriors e Hawks. Esse aqui, né, cara, foi um jogo muito... Foi um jogo muito emotivo, né? Foi o primeiro jogo do Warriors pós-falecimento, né, do assistente Dejan Milojevic. Para quem não sabe, para quem não se lembra, o Milojevic, que era assistente do Steve Kerr há muito tempo, que estava ali no Warriors há um bom tempo. Ele foi um cara, inclusive, muito importante para o Nikola Jokic. Foi treinador do Nikola Jokic lá na Sérvia. O Milojevic acabou sofrendo um infarto faz alguns dias. Foi antes do jogo entre Warriors e Jazz, que acabou nem rolando. Foi um jogo que foi adiado.
e ele acabou sofrendo um infarto, ele faleceu. E o Warriors ficou esses últimos dias sem jogar, adiou. Acho que foram os 2 jogos que foram adiados na semana passada. E ontem foi o primeiro jogo do Golden State pós falecimento do Milojevic. Então foi um jogo muito emotivo, um jogo muito carregado de emoção. E não tinha como ser diferente. Era um cara muito querido pelo elenco. E ontem ficou muito claro como ele era especial, como ele era importante. Teve uma cena ali do Klay Thompson chorando no banco, que foi uma cena bem forte, me pegou muito essa cena do Klay Thompson. Então foi um jogo pesado, mas o Golden State, apesar de tudo, apesar de toda a carga emocional do jogo, conseguiu vencer o Hawks por 134-112. Foi um jogo muito bom do Warriors, falando agora sobre o jogo em si. Foi uma atuação muito sólida do Golden State e o segundo tempo do Warriors foi excelente. O primeiro tempo foi mais pegadinho, onde o Hawks conseguiu ali dificultar a vida, mas o segundo tempo do Warriors foi bem dominante. O Warriors não teve muitas dificuldades para levar o jogo ali no segundo tempo, fechou bem a partida e conseguiu sua primeira vitória pós essa tragédia. Uma vitória importante e uma vitória muito especial. O Curry até falou sobre a importância dessa vitória, que era uma vitória que o time queria muito dar para o Milojevic. Então foi um jogo bem especial e foi uma bela homenagem do Warriors ao Milojevic, que onde quer que ele esteja, ele com certeza ficou feliz com o que viu do Warriors ontem. Sobre os destaques, o coletivo do Warriors ontem fez muita diferença. O time teve 3 jogadores com 20 pontos ou mais e 6 com 10 pontos ou mais, então coletivamente as coisas funcionaram. Jonathan Kuminga teve uma atuação impecável de 25 pontos, 9 rebotes e 100% no field goal, 11 de 11 nos arremessos de quadra. Se eu não me engano, só ele e o Chris Mullin tiveram um jogo de 100% de field goal com a camisa do Golden State. Posso estar enganado, mas eu acredito que a marca foi essa. Até confirmar aqui, ó. O Jonathan Kuminga empatou com o Hall da Fama Chris Mullin com o jogo mais perfeito estatisticamente da história do Golden State Warriors. 11 de 11 nos arremessos. Então foi isso mesmo, tá? Atuação muito boa. Kuminga ontem deixou muito claro que precisa ter mais minutos e que merece ter mais minutos. De novo, ele provou isso. Então tomara que o Steve Kerr sustente essa minutagem do Kuminga e aumente ainda mais. E além dele, eu acho que vale um destaque especial para a atuação do Curry. Não foi um jogo espetacular do Curry, mas foi um ótimo jogo de 25 pontos e 8 assistências. E, para fechar o vídeo, vou só aqui dar uma passada por cima sobre Oklahoma e San Antonio Spurs. Esse jogo marcou mais um embate entre Chet Holmgren e Victor Wembanyama. Foi o segundo confronto dos dois na temporada regular. E no duelo individual, o Wembanyama foi melhor. O Wemby teve uma atuação melhor do que a do Chet. Foram 24 pontos, 12 rebotes, 4 blocos para o Wemby, jogando 27 minutos, deitou em cima do Chet. Só que o Chet saiu com a vitória. O Thunder venceu por 26 pontos, 140-114. Foi um amasso do Thunder. Então, meio que tivemos essas duas faces do jogo ontem. No duelo individual, o Wemby ganhou, mas o Chet venceu o duelo coletivo. Saiu com a vitória e com certeza a noite do Chet foi mais agradável do que a do Wemby, porque o Wemby teve que dormir com uma lapada de 26 pontos, né? Já o Chet aplicou a lapada de 26 pontos, né? O time do Chet aplicou. Mas brincadeiras à parte, clubismo à parte, o Wembanyama ontem deixou muito claro que em termos de talento não existe comparação entre ele e o Chet. E esse é um ponto que eu tenho tocado a temporada inteira. O Chet, ele tá conseguindo disputar o Rook of the Year com o Wemby
Não pelo fato dele ser mais talentoso ou dele ser um jogador melhor do que o Embiid. Não. Ele tá conseguindo bater de frente com o Embiid na disputa pelo Rook of the Year, chegou a liderar a corrida pro Rook of the Year algumas vezes, muito pelo fato dele estar em um ambiente muito mais favorável para ele. O Chet não é um jogador melhor do que o Embiid. Só que durante alguns meses ele teve uma temporada melhor, em questão de números e tudo, por conta do time. O time do Chet é muito melhor do que o time do Embiid. Isso é um fato. Hoje, eu já acho que não tem tanta disputa entre os dois, porque o Embiid está numa sequência tão absurda de jogos, com números tão surreais e com atuações individuais tão gigantescas, que eu acho que não tem como o Chet buscar mais esse Rook of the Year. A menos que algo, né, muito anormal aconteça, eu acho que não tem como mais. Só que até dezembro, mais ou menos, até o começo de janeiro, tinha disputa muito pelo fato do Chet estar num time melhor, um time que ofereceu para ele, que oferece para ele, né, arremessos muito mais livres, arremessos mais fáceis, potencializa mais o jogo dele. Então, o jogo de ontem deixou isso claro, que em termos de talento não tem comparação, mas pelo fato do Chet estar num time que hoje lidera o Oeste, ele consegue sim gerar discussão entre o prêmio de calouro do ano. Agora, discussão sobre quem é melhor, quem é mais talentoso, não existe e nunca vai existir essa discussão. O Embiid é e provavelmente sempre vai ser melhor do que o Chet, porque o teto do Wembanyama é muito maior, muita coisa. Mas, analisando a temporada, eu acho que dá para discutir temporada, e deixando claro que hoje o prêmio é do Wembanyama, tá? Deixando isso claro. Mas eu acho que tem como discutir pelo fato do Chet estar num time bem melhor e que favorece muito o jogo dele, tá bom? Então, o jogo de ontem deixou isso muito claro novamente. Se você quiser uma análise mais aprofundada do jogo, eu publiquei um vídeo na madrugada analisando especificamente Spurs e Thunder. Então, dá uma olhadinha no vídeo se você quiser, né, conferir mais comentários meus sobre a partida. Então é isso, gente. Esses foram os jogos da rodada de ontem. Peço desculpas pela demora para sair o vídeo da rodada, mas é que tivemos muitos jogos e, como eu sempre falo, eu odeio analisar jogo só pelo box score. Eu gosto de assistir pelo menos o condensado dos jogos. Então, acabou que eu assisti muitos condensados, né? E por conta disso, o vídeo da rodada demorou. Mas ainda tá aí, né? Em vez de assistir no almoço, você assiste no café da tarde. Tá tudo bem, tá tudo bem. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. Não se esqueça de compartilhar aí com a galera. Dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, porque eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Por lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e com a melhor qualidade. E se cadastrando usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, você consegue esses benefícios e ainda ajuda o canal. Então, dá essa moralzinha. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.